Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui em nosso canal. Ainda dentro do assunto da Kundalini Yoga e o autoconhecimento. Kundalini é esse poder interno, inerente em nós mesmos. É esse potencial para o florescimento da verdade sobre quem nós somos. Essa energia que, segundo a ciência da yoga, se situa na base da coluna. Quando essa energia desperta, acontece a iluminação espiritual. Alguns até perguntam, mas é possível a iluminação sem o despertar da Kundalini? A resposta para essa pergunta é não. Porque Kundalini é esta presença, é esta consciência, é esse próprio poder divino em nós. É esse poder divino em nós que é o despertar espiritual. É a iluminação espiritual. Esse poder, os sábios na Índia chamam de Shakti. Quando esse poder desperta, ele chega ao alto da cabeça e ele ativa um centro, uma região no corpo prânico. Isso segundo a própria ciência da yoga, chamado Sahasrara. Segundo a visão de Ramana Maharshi, a iluminação não acontece quando esse centro, chamado chakra, que se situa no alto da cabeça, ele é despertado. Isso acontece com o yogi na prática da meditação. Ele desfruta, segundo o próprio Ramana, segundo as palavras de Ramana, desse estado de alegria enquanto está em meditação. Porque esse centro é ativado, esse chakra no alto da cabeça é ativado. Mas logo a mente emerge. Essa é uma fala de Ramana, num diálogo com um yogi a respeito da diferença entre a visão da Kundalini Yoga e da Jnana Yoga. Talvez vocês tenham algum interesse, e eu diria que é algo completamente desnecessário dentro de um trabalho como estamos propondo aqui para você. O interesse de estudar isso, de pesquisar sobre isso, de ler livros sobre isso, até porque você pode ler muitos livros sobre isso, pesquisar durante um bom tempo sobre tudo isso, e mesmo assim continuar ainda preso a uma determinada técnica ou prática de meditação, sem a definição desse estado, que é o estado de puro ser, de pura consciência, que é o estado de autorrealização ou iluminação. Alguns chamam de despertar espiritual. Aqui, tudo que você precisa é da Atma Vichara. Então, aquilo que se alcança ou se obtém pela prática da Kundalini Yoga, que são práticas diversas, você aqui obtém de uma forma direta pela autoinquirição. Autoinquirição é baseado na visão de Ramana em uma pergunta muito básica, muito simples. Autoinquirir-se, olhar para dentro de si mesmo, através desse quem sou eu. A investigação da verdade sobre você é o fim para essa ego-identidade. Então, o nosso trabalho juntos aqui, eu estou apontando para você a possibilidade de realizar isso de uma forma direta, através daquilo que eu tenho chamado de real meditação. A princípio, existem diversas práticas ou técnicas de meditação. A pessoa que tem início nesse caminho, ela começa a fazer uso de alguma técnica para, de uma certa forma, criar uma certa facilitação, porque a sua mente é muito inquieta, muito agitada.
Aqui, o expediente direto para esse silenciar da mente é de uma forma natural, através da autoobservação do movimento dela. Então, quando falamos de autoinquirição ou Atma Vichara, que é o método direto prescrito por Ramana Maharshi para esse despertar da Kundalini, ou de Kundalini, como você queira chamar, o despertar dessa energia, desse poder, desta presença, é pela Atma Vichara. Então, o despertar é algo que acontece de uma forma, segundo Ramana, de uma forma natural, de uma forma automática, apenas pela autoinquirição. E é isso que eu tenho tratado aqui com vocês. Então, eu queria enfatizar primeiro isso. A iluminação espiritual, o despertar espiritual, é algo que se torna possível quando esta energia ela ascende, ela sobe, e ela, assim, trabalha nesse organismo, nesse mecanismo, e opera uma mudança, uma transformação psicofísica. Essa transformação é profundamente necessária. Sem ela não há autorrealização, sem ela não há realização divina, sem ela não há iluminação espiritual. E o trabalho para isso é aplicado dentro da autoinquirição. Repare, há um intercâmbio entre a palavra aqui sempre, dentro das minhas falas, entre autoinvestigação e autoinquirição. Mas a palavra melhor para autoinquirição, que é Atma Vichara, é a própria autoobservação. Essa é a forma direta da observação do movimento da mente egóica. A pura e direta observação desse movimento é parte do trabalho de autoconhecimento. Então, o autoconhecimento ele se processa pela observação desse eu, desse falso centro, desse mim, desse ego. Então, a dissolução do sentido de separação passa necessariamente pela dissolução desse mim, desse eu, desse ego. Existem muitas terminologias indianas a respeito disso. E eu quero te dar uma boa notícia. Esse contato com Ramana Maharshi, aqui no meu caso em particular, foi por mais de 20 anos, e eu não conhecia nenhuma dessa terminologia. Essa linguagem, ou esse conhecimento teórico ou livresco sobre isso, é algo completamente necessário. O que você precisa é de um trabalho sério quanto a isso. Esse trabalho de autoobservação, de observação do movimento do eu. É necessário que você descubra aquilo que se passa dentro de você, aqui e agora, sempre. A forma, a maneira direta de lidar com a verdade sobre quem você é passa pelo descarte da ilusão sobre quem você acredita ser. Então, a meditação é esse processo de autoconhecimento que tem como base a autoinquirição. Por que isso é importante? Porque essa energia de Kundalini, ela precisa de calor para subir. Em geral, o ser humano, ele passa uma vida inteira, durante 40, 50, 70 anos de sua vida ou mais, e morre sem esta iluminação espiritual, sem esse despertar espiritual. Numa vida em conflito, numa vida em sofrimento psicológico, numa vida de completa separação ilusória entre ele e Deus. Ele cresce, ele nasce, cresce, vive sua vida, envelhece, adoece e morre, ou morre antes disso. E, ao mesmo tempo, não vivencia a verdade do seu ser. Então, para esse estado comum de consciência humana, esse despertar da Kundalini é, na realidade, um luxo, porque não se faz necessário.
o ser humano pode continuar vivendo sua vida sem a mínima consciência da verdade sobre quem ele é. Aliás, ele tem vivido assim já há milênios. Você está aqui porque algo em você está clamando por isso. Tem um anelo e um anseio profundo por isso. Por isso que está fora dessa consciência comum, dessa consciência ordinária. E isso é esta verdade do despertar do seu ser, que é Kundalini. Para Ramana, ser, consciência, Shakti e Kundalini e Deus são sinônimos. Estamos tratando da mesma realidade divina, a realidade que você é. E o despertar desta energia, deste poder, desta presença, precisa de calor. Por isso se usa essa linguagem, o fogo da Kundalini, o fogo dessa energia acesa. E o que acende esse fogo é a meditação. A meditação é a lenha, são os gravetos secos, são as folhas secas. O calor já está presente, mas o fogo ele ainda não pegou. Você tem calor, mas não tem um fogo forte, poderoso, real. Então, no ser humano, em geral, ele tem esse potencial, ele carrega esse calor, mas ele não tem esse fogo aflorando, esse fogo em sua vivacidade. E o que traz esse calor é a presença da autoinquirição, a base da meditação real, como eu tenho chamado. Essa autoinquirição traz para você a meditação real. E quando eu uso a expressão meditação real, eu me refiro a uma meditação onde essa asana, esta posição de contato com o Kundalini não é externa, mas é interna. Internamente, sua mente, seu coração deve estar voltado para a fonte, para esta presença, para essa consciência, para esse coração espiritual. Essa é a forma de fazer essa Kundalini ascender, essa energia subir, operando a transformação que se faz necessária nesse organismo, nesse mecanismo. Então, existem esses canais com nomes diferentes, aonde o prana se situa em diversas áreas do corpo, cada um com uma determinada função, e quando isso está inteiramente equilibrado, esses chakras, esses vórtices de energia, começam a trabalhar de uma forma perfeita, criando uma condição para que esse mecanismo, para que esse corpo possa assumir a verdade desta presença, desta consciência. Eu tenho visto alguns dizerem que estão despertos ou acordados ou iluminados, exatamente porque passaram em algum momento por algum tipo de processo como esse. Isso é uma grande viagem ainda egóica. Abandone completamente isso.